render graças. Render graças ao nosso Deus. Ele é bom e não há outro igual. Te dou louvor. Seu braço forte, seu braço forte estendido está. Por quê? Pela vida que renasceu. Nós te damos, te dou louvor. Nós te damos louvor nesta manhã. Te dou louvor. E uma só voz declaramos para sempre. Para sempre Deus conosco. Para sempre Deus fiel. Para sempre Deus conosco. Para sempre, mais uma vez mais, para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, Ele é sempre Deus conosco, para sempre, do nascer do sol, do nascer ao pôr do sol. O que é, igreja? Sua graça vou continuar. Te dou louvor. Nós te damos, te dou louvor. Para sempre Deus bondoso. Declare isso. Para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre, uma vez mais dizemos, para sempre Deus, Ele é, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre, essa parte é muito legal, ó. Seu amor é para sempre. E a igreja? Com alegria, vamos? O seu amor é para sempre. Oh, o seu amor é para sempre. Seu amor é para sempre. Te dou louvor. Erguemos um trono a Ele de louvor. Te dou louvor. Para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel. Vamos! Para sempre Deus conosco, para sempre. Mais declaramos, para sempre Deus bondoso, para sempre Deus fiel, para sempre Deus conosco, para sempre. Nós te honramos nesta manhã, crendo na sua bondade. Para sempre és tão bom. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom para sempre, irmãos. Você é bom de vez em quando, viu? Queria desapontar o Senhor, mas você é mais ou menos só, e eu também. Nós somos mais ou menos, mas o Senhor é bom em todo o tempo. Mexe, pisa no teu calo para ver. Infelizmente, pisa no meu, né? A gente não é muito bom, não. Mas o Senhor está nos transformando e nos fazendo mais parecido com Cristo. Amém? Essa próxima canção diz assim: Santo, Santo, poderoso
Quero muito que nós cantemos ela junto. Isso aqui é antiga também. Peraí. Vou até aproveitar agora aqui que tenho tempo para isso. Vou ensinar aqui os irmãos, ou lembrar. Quando a gente voltar com a banda, uma coisa importante que pouco se fala nas igrejas: o tempo certo de bater palma é na caixa da bateria. Todo mundo sabe o que é caixa da bateria? Não dá para todos verem dali, ó. Aquele que está embaixo faz tá. Então fica a dica, irmãos, ó. Toda vez que você quiser bater palma, olha para a caixa da bateria. Pensa na bateria, ó. Pá, tá. Entendeu? Agora eu vou lembrar os irmãos direto. Falar, ó, irmão, tá fora do ritmo aí? Olha pra bateria lá, pra caixinha da bateria. Vamos lá juntos. Santo, Santo, poderoso, quer e há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Uma vez mais, Santo. Santo, Santo, poderoso, quer e há de vir. Ele é o Deus, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Vamos lá juntos em uma só voz. Santo, Santo. Deus da glória. Podemos fazer mais forte? Melhor para ele. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo é o teu nome em todo lugar, reto é o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. Todo o poder, vamos! O poder e o saber são teus. A honra e a glória são dele. A honra, a glória pertencem. Nós declaramos o poder e o saber são teus. Uma vez mais, a honra e a glória. A honra, a glória, nós te adoramos. O poder e o saber são teus. Santo, Santo é o teu nome em todo, reto é o teu. Tudo que tens feito. Santo, Santo Deus. Santo, Santo. Uma vez mais declaramos. Santo é o teu nome em todo lugar.
tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus, Santo, Santo Deus, Tu és. Nós te aplaudimos, te glorificamos, glorifique a Ele. Nós te honramos, declaramos Tua santidade. Enquanto o Senhor é santo, perfeito, poderoso. Os irmãos estão espertos agora. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui louvando. Louvando a quem? Podendo exaltar. Tempo para isso, tempo para tempo para isso, tempo para louvar um só amor, só os homens, prepara a voz aí, vamos lá, homens. Bom estarmos aqui. Ajuda aí, Moacir. Podendo exaltar. Ficou baixo pra gente, né? Essa parte. Uma vez mais, bom. Bom estarmos aqui louvando. Podendo exaltar. As irmãzinhas comigo. Vamos lá, bom. Bom, aleluia. Que precioso nós podermos estar reunidos em nome de Jesus. Todo mundo junto, vamos lá. Tempo para isso. Um só amor, um só. Para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar. Deus venha nos abençoar. Nunca falte para nós. Uma vez mais, Deus, venha nos abençoar. Deus, venha nos abençoar. Nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar. E que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvar. Cante isso olhando para quem está perto de você aí. Tempo para. Olhando no olho dele. Um só amor, um só. Pela última vez. Tempo para isso, vamos lá? Tempo para isso. Tempo para um só Espírito. Se você concorda com essa canção, se você concorda que a comunhão é importante, aplauda o nome do Senhor Jesus. Dê um abraço a quem está perto de você e diga: você é precioso para mim, irmão.
Fala de todo o coração. Entrega uma palavra na vida dele aí, sobre a vida dele. Como a gente costuma dizer e ouvir por aí, seja a boca de Deus na vida do seu irmão agora. Os mais pentecostais dizem assim, dá lugar aí, vaso. Né? Dá lugar aí, vaso. Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. E o que posso te dar por tudo que tu és? Quantos foram libertos? Você me libertou e me curou. Declaramos que Ele é bom, Tu és bom. Justiça está em Ti, Seu amor é pra sempre, Ele é pra sempre bom. Tu és bom. Se Tu és, justiça está em Ti, Seu amor é. Declaramos Sua bondade nesta manhã. Tu és para sempre bom, te adoramos. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Vamos lá juntos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. Oh, o que posso te dar? Nada, nada, tudo que Tu és. Você me libertou, nós somos gratos. Você é grato, declare que Ele é bom. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Tu és justo, Teu amor, Seu amor não tem fim. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, nós te adoramos. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, Tu és bom, em todo tempo és bom. Seja adorado neste lugar. Seu amor é pra sempre. Tu és bom, Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em Ti, Teu amor é. Teu amor dura.
Deixa o amor dele inundar seu coração nessa manhã. Deixa fluir. Teu amor nós o adoramos, nos rendemos ao seu amor. Teu amor dura. Todo amor é passageiro, mas o dele não. Seu amor dura. Erga sua voz a ele, o adorando. Seu amor dura. Oh, nós declaramos seu amor, seu amor dura. Tudo passará, mas o seu amor não. Teu amor dura para sempre, porque ele é bom. Quantos foram achados nele? Em mim. Quantos foram encontrados pelo amor dele? O que posso te dar? Levante suas mãos aos céus em rendição a ele. Por tudo que... Não perca este momento, não perca esse ambiente de adoração. Você me libertou. Não olhe para mim, olhe para Jesus agora. Não se importe com nada, declare o que posso te dar. Nós te amamos. Tudo que nós darmos é tão pouco. Você me libertou. Uma vez mais nós declaramos o que posso te dar. Rendemos tudo a ele. Você me libertou e nós somos nova criatura nele. E me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Nós somos gratos, nós somos gratos. Seu amor é pra sempre. Jesus, tu és bom em todo tempo. Não há nada igual a ti, não há nada igual a ti. Nada e nem ninguém, nada e nem ninguém, nada e nem ninguém. Seu amor, seu amor dura. Seu amor dura. Entregue a sua adoração a ele. Vamos. Seu amor, nada, nada, nada se compara. Seu amor pra sempre. Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos
derramamos louvor com teu fogo dentro em nós. Somente a ti. Grande é o Senhor. És a vida, vamos juntos. És a vida, és o amor, traz luz sobre as trevas, esperança que restaura todo o coração. Deixa Ele te sarar nesta manhã. Grande é o Senhor, és a vida e o amor, és a vida. Todo o coração, Ele está aqui em nosso meio. Grande é o Senhor, Ele vem como um novo bálsamo, com teu fôlego, dentro em nós, derramamos. Dentro em nós, derramamos louvor a ti, com teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor com teu fôlego dentro em nós, somente a Se tem palavras de vida agora, se tem palavras de exaltação a Ele, vamos por alguns instantes fazer isso a Ele. Yeah. Santo e exaltado, todo meu ser aponta pra Ti. Tudo que há em mim bendiz o teu santo nome, bendiz o teu santo nome. Toda a terra há de entoar um cântico, todos os quatro cantos da terra há de entoar. Toda a terra entoa, meu ser, meus ossos cantarão. Toda a terra entoará meu ser. Vamos juntos nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de adoração a Ele, vamos. Um pouco mais, entregue um pouco mais. Toda a terra entoará meu ser, meus ossos. Ei! Grande é o Senhor. Toda a terra, vamos! Toda a terra entoará meu ser, meus ossos cantarão. Grande é com teu fôlego dentro em nós. Grande é o Senhor. Como nós te amamos, Jesus. Grande és,
Como eu amo tua presença. Grande és, nós o amamos, nós te desejamos. Grande é o Senhor, todos os reinos vêm e vão, mas o Senhor é eterno. Grande é, grande é o Senhor, tu és grande, grande, grande é o Senhor, que é grande como tu, não há, não há. Grande é o Senhor. Ele é o Senhor, suave. Ele é exaltado. Não há outro como tu. Ele é o Senhor. Só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Só a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Quem Ele é? Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Jesus, Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Nessa manhã, eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas se tem no seu coração o desejo de ser batizado no Espírito Santo, eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração. Se você quer receber um batismo de amor, se você tem se sentido órfão, coloca a mão no seu coração. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer sentir o fogo do Espírito queimando dentro de você, em nome de Jesus, coloca a mão no seu coração e vamos orar por isso nessa manhã. Amém? Fogo do Espírito sobre nós, fogo do Espírito sobre o nosso coração. Tudo que está agora, Senhor, como se fosse uma geleira dentro dos corações, nós repreendemos agora em nome de Jesus e pedimos agora, Senhor, que o teu fogo queime, Senhor, nos queime, queime o nosso pecado, a nossa arrogância, a nossa altivez, o nosso orgulho. Queima em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está aqui. E nessa manhã, Deus, eu oro, Deus, por um batismo no Espírito Santo. Que teu Espírito Santo venha batizar com dons, com línguas estranhas, com línguas, Senhor, do céu. Que o seu Espírito Santo venha batizar o jovem, venha batizar o adolescente, a criança, o adulto, Senhor, em nome de Jesus. Batiza-nos, Senhor, com o teu Espírito. Se esse é o seu desejo, peça ao Senhor agora. Ele está aqui.
batismo, Senhor, batiza-nos, Senhor. Nos arrependemos de quem nós somos, Pai, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nos batiza com Teu fogo, com Teu Espírito, Senhor. Nos batiza, Senhor, nos batiza. O Senhor está aqui. Aquele que está se sentindo órfão, Deus, derrama um batismo de amor, Senhor. Batismo de amor, de convicção de quem somos em Ti, Senhor. O Senhor está aqui. Oh, Jesus, nós Te louvamos. O Senhor está aqui. Batiza-nos com o Teu fogo, Senhor. Batiza-nos com o Teu fogo. Vem, Espírito Santo, em nós. Troca as vestes de tristeza, Senhor, e nos coloca vestes de alegria. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor, derramamos louvor. Com Teu fôlego dentro em nós, derramamos louvor a Ti. Teu fogo dentro em nós, derramamos louvor com Teu fogo dentro em nós. batiza-nos com Teu Espírito Santo, Pai. Louvor Batiza-nos, Senhor. somente a Batiza-nos, Senhor, Ti. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui. Nós Te exaltamos, o Senhor está aqui, irmãos. Ele passeia no meio da igreja. Grande é o Senhor. Tira de nós toda a apatia, Senhor. Tira de nós toda a apatia. Grande é o Nós o Teu Senhor. Espírito, Senhor. Jesus. Xere canta a paz. Grande é o Senhor. Toda a terra entoará. Toda a terra Aleluia, aleluia. toda a terra entoará. É o Senhor, toda a terra. Vamos só as vozes. Se você tem fôlego, cante ao Senhor. Com teu fôlego, com teu fôlego. Teu fogo. Aquele que é merecedor de honra, de toda exaltação, aquele que está aqui conosco, presente, nos entregando coisas espirituais, aquele que hoje está entregando dons, talentos, coisas espirituais que os nossos olhos não veem, mas nós sentimos, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por essa adoração. E o nosso desejo é que ele suba como um incenso suave ao Senhor. Tu és merecedor de tudo, Senhor. Nós te exaltamos, te louvamos e te honramos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Então eu quero compartilhar com os irmãos algo importante
para o nosso tempo aqui. Você sabe que cultura ela está impregnada no nosso coração, ela está na nossa vida. O dicionário vai dizer o seguinte, que cultura, diante da sociologia e antropologia, ele diz o seguinte: é um conjunto de estruturas sociais, religiosas, comportamentos e normas que diferenciam grupos, em sua cultura. Então, a cultura, ela é um conjunto de estruturas sociais, religiosas e de comportamentos e normas. Quando a gente fala de mudança de cultura, por exemplo, um pai que precisa mudar a cultura de um filho que dorme até meio-dia. A esposa que precisa mudar a cultura do marido que acha que ainda é jogador de futebol, não é? Ela precisa criar hábitos, o pai precisa criar alguns hábitos, pequenos hábitos, para que a cultura na cabeça, na mente dessa pessoa comece a mudar vagarosamente. Ou seja, cultura não se muda da noite para o dia. Então, tem uma cultura no reino de Deus que nós precisamos trabalhar aqui na nossa igreja, que é a cultura de fazer discípulos. Quando o Senhor Jesus foi ascendido aos céus, ele disse aos seus discípulos o seguinte: vão por todo o mundo, preguem o evangelho e façam discípulos. Nós entendemos que é para a gente ir ao mundo pregar o evangelho. Por isso a gente fala bastante sobre o ide por todo mundo. O que você está fazendo, irmão? Eu estou no ide de Jesus. Glória a Deus por isso, isso é obediência. Ide por todo mundo, vão por todo mundo. Mas a palavra imperativa aqui, a ordem, não é ir a todo mundo, mas é fazer discípulos. Então, façam discípulos. Já falei isso outra vez, quando a gente está falando sobre ide, nesse texto das Escrituras, a palavra original é indo. Então, enquanto estamos caminhando, enquanto estamos indo, enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos cuidando da nossa família, enquanto estamos indo para a igreja, enquanto estamos estudando, vamos fazendo discípulos. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, qual é a nossa missão como igreja? Repita comigo: fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Alguém da diaconia pode pegar aqui para mim essas folhas? Fazer discípulos, essa é a nossa missão como igreja do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nós queremos isso de todo o nosso coração na nossa igreja. Nós queremos fazer discípulos. Queremos uma cultura de discipulado no meio do povo de Deus. Então eu quero apresentar 3 pilares importantes para vocês. Primeiro pilar, edificação mútua. Segundo pilar, evangelismo. E terceiro pilar, ensino, que é o discipulado. Esses são os 3 fundamentos importantes para todo cristão e para a nossa igreja. Então eu preciso dizer para vocês que cultura de discipulado, ela vai nascer quando a gente abre as nossas casas e a gente entrega as nossas vidas para isso. Muito bem, então, discipulado, dito isso, que fique claro nessa manhã, que discipulado não é um programa da igreja, é a forma como a igreja vive. Amém até aqui? Amém, irmãos? Por isso que eu disse que é uma palavra pastoral hoje. Então eu quero conversar com você que é membro dessa igreja, e você também que não é membro da igreja, mas conhece o Senhor Jesus, conhece a Cristo. O tema da mensagem de hoje é uma igreja que vive nas casas e cresce no coração. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 12, no versículo 6 em diante. Atos 12, versículo 6 em diante. Irmãos, essa é uma das mensagens mais importantes que eu tenho para entregar para a igreja como pastor dessa igreja. E eu quero pedir você que tenha paciência, porque eu preciso que você entenda isso, para a gente poder caminhar junto durante todo esse ano e os próximos anos que virão. Essa é uma mensagem extremamente importante para a nossa igreja. Então tenha paciência, abra os seus ouvidos e vamos deixar Deus falar conosco. Vamos lá, Atos capítulo 12, versículo 6 em diante. Diz assim:
Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro o seguia. Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua. A última pessoa que eu ouvi falando enveredaram foi o meu avô. Ele falou para mim um dia: por onde você está enveredando? E eu não sabia o que era. Enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, versículo 11, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: é o anjo dele. Olha só, os discípulos estavam aprendendo sobre Jesus. Estavam quase usando o espiritismo aqui, né? É o anjo dele. Eles aprenderam, graças a Deus, com o Senhor na caminhada. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena da morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Esse é o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos, e eu quero ler só mais 2, 3 versículos, que vai um pouquinho mais para frente, no capítulo 18 de Atos, versículo 1 ao 3. Capítulo 18, do 1 ao 3, diz assim: depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. Até aqui. Amém? Muito bem, esses 2 textos das Escrituras nos mostram algumas coisas importantes. A igreja não começa com os prédios, como esse prédio aqui. A igreja não começa com estruturas, com grandes estruturas, mas a igreja começa com pessoas, amém? A igreja começa com pessoas. Então, antes de existirem os templos, antes de existirem as sinagogas, antes de existirem esses lugares que faz o ajuntamento das pessoas, haviam casas cheias de irmãos. Haviam casas cheias de irmãos. Antes de termos os púlpitos, haviam mesas onde o alimento era colocado e o alimento era dividido. Haviam mesas onde as pessoas se sentavam à volta delas para compartilhar o Evangelho. Então, antes da gente ter a igreja do Senhor Jesus, ter programações organizadas, antes da igreja ter eventos organizados, havia uma vida compartilhada. Atos capítulo 12 está dizendo que Pedro está preso, e um pouquinho antes no texto você vai perceber que Tiago já foi decapitado.
Herodes já tinha mandado matar Tiago, que era irmão de João, filho de Zebedeu. E aquilo tinha alegrado o coração dos religiosos daquela época, Herodes manda prender Pedro. Então Pedro está preso. Interessante que um pouquinho mais à frente no texto, você vê Pedro falando assim: avisem Tiago. Mas não é o mesmo Tiago. Esse Tiago agora é o Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, irmão de sangue ali, né, carnal. Então Pedro está preso, Tiago, o discípulo, irmão de Zebedeu, irmão de João, está morto. O clima era um clima tenso, um clima de ameaça, um clima hostil, ambiente de hostilidade. E onde é que a igreja estava, irmãos? Reunida em uma casa, fazendo o quê? Orando. Era ali que a igreja estava. Então, em Atos 18, a gente já vê uma outra situação. Paulo encontra Áquila e Priscila, e eles então começam a trabalhar juntos, porque o ofício deles, a profissão deles era a mesma, mas eles moravam juntos. Paulo morou com esses irmãos, foi acolhido por esses irmãos. Então Paulo, Priscila e Áquila servem juntos ao Senhor, discipulam pessoas juntos, e a igreja primitiva permanecia, por causa disso, permanecia firme, por causa dessa vida relacional, permanecia firme, porque tinha profundidade nos relacionamentos. Por isso a igreja permanecia firme. E isso chama a minha atenção nessa manhã, porque a perseguição não pôde destruir aquela igreja, não pôde roubar a alegria daquela igreja. Pelo contrário, havia unidade e crescimento mútuo da igreja que se reunia nas casas. Então a superficialidade, irmãos, hoje tem feito a gente crescer em número, mas tem definhado a nossa maturidade como igreja. A superficialidade tem feito nós crescermos em número, mas tem matado a nossa maturidade como igreja. Se nós queremos, de fato, uma igreja que, dentro dos pilares, dos 3 pilares que eu compartilhei com os irmãos, se nós queremos uma igreja que edifica, com edificação mútua, com evangelização e discipulado real, nós precisamos mais do que reuniões aos domingos e às quartas. Nós precisamos de uma cultura de discipulado. Então eu volto a dizer, cultura de discipulado nasce quando nós abrimos as nossas casas e entregamos as nossas vidas. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Precisamos de uma cultura de discipulado. A primeira coisa que a gente tem que fazer como igreja é praticar a hospitalidade, que é a porta que revela o evangelho. Dá para ler. Hospitalidade. Em Atos capítulo 12, tinha uma casa onde a igreja estava reunida. A casa de Maria, mãe de João Marcos. Aquele João Marcos que o apóstolo Paulo falou assim: não, com ele eu não vou. E depois, lá no final do seu ministério, ele fala assim: manda trazer João Marcos para mim, porque ele vai ser útil no ministério. É a casa desse João Marcos que a igreja está reunida. Maria era mãe de João Marcos, essa Maria. Então, a igreja estava reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos. Alguém abriu a porta para a igreja entrar, alguém disponibilizou o espaço, alguém decidiu no seu coração: minha casa pode servir ao reino. Nós vamos começar na nossa igreja um tempo da igreja nas casas. Já estamos falando disso há 2 anos aqui. Alguns irmãos me procuraram dizendo assim: pastor, conta comigo, eu quero abrir a minha casa para que haja cultos lá, para poder receber a igreja. E é por isso que eu quero compartilhar isso com os irmãos. Teologicamente, a hospitalidade no Novo Testamento, ela não é uma, como eu posso dizer, não é uma gentileza
no que diz respeito a ser social, pronto. Já que se fala tanto sobre ser social, abrir a casa, receber pessoas, no Novo Testamento, a hospitalidade, ela não é gentileza social, mas ela é uma expressão do Evangelho. A hospitalidade precisa estar no nosso coração. Então, eu não estou falando de ter uma casa grande, irmãos, mas eu estou falando de ter um coração largo, amém? De ter um coração acolhedor, porque a hospitalidade, ela vai criar ambientes. Quando a gente é hospitaleiro, a gente cria ambientes para a pessoa que está sendo recebida. Você já foi recebido por alguém algum dia? Alguém te recebeu com boa hospitalidade? Como é que foi a sua experiência? Quando você foi recebido? Quando a gente vai no sertão do Brasil e a gente visita algumas casas, quando você vai chegando, as casas são longe, aí você está chegando, geralmente eles ficam na porta das casas por causa do calor, e quando você está caminhando, eles entram para dentro de casa, e eles saem com cadeiras, e eles vão colocando as cadeiras também para fora, para que você possa passar ali e sentar para conversar um pouco. Isso é hospitalidade. Eu lembro que uma vez eu fui para o sertão e eu acho que devia estar batendo no termômetro uns 40 graus. Então a sensação era de 45. E eu cheguei numa casa, eles abriram a casa para a gente entrar, uma alegria, receberam a gente com alegria, não sabia nem o nosso nome. E aí falou assim: eu vou dar alguma coisa para vocês beberem. Eu falei: ai, glória a Deus. Quando ela chega com café pegando fogo, pegando na ponta do copo, assim, sabe quando pega na pontinha, que se você pegar para baixo queima o dedo? Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu derretendo, pingando, mas a hospitalidade, querendo me oferecer algo, e o café era o que eles tinham de mais valoroso ali naquela casa. Você já foi bem recebido? E como é que foi quando você foi mal recebido? Você que foi pedir a sua esposa em namoro lá na casa do seu sogro, chegou lá todo humilde, né, decorando o que ia falar. Eu vou falar para ele que eu trabalho, que eu quero comprar uma casa, e eu vou comprar uma casa para ele também. Então, né, chegou todo bonzinho, no futebol, o que toca a bola para mim, pô! Mas na casa do sogro, falou: oi, né? Chegou toda ovelhinha lá para falar com o sogro: oi, tudo bem, seu José? E aí o sogro já fique sabendo, viu? Que eu tenho 2 filhas. Se tiver algum enviado do inimigo aí, já vou logo dizendo: não vai ser fácil. Como diz o pastor Altair, o pau vai comer lá em casa. E você foi de repente recebido por alguém, foi hostilizado por alguém, foi maltratado por alguém, não é um bom sentimento, não é algo bom no seu coração. Mas o ambiente de hospitalidade, ele vai criar conversas abençoadas. Você já foi bem recebido na casa de alguém, você sabe o que é isso. Você sentar numa mesa e ter conversas maduras, conversas que geram cura para a nossa alma, conversas que vão trazendo um ambiente de confissão, de sinceridade, de acolhimento, onde as orações são orações sinceras, que não estão sendo executadas em cima de um púlpito, mas estão sendo executadas no olho, ali, juntos, com os irmãos. Deus nos recebeu quando nós éramos estrangeiros, quando nós não fazíamos parte da família dele, e agora nós precisamos receber as pessoas. Amém? Você não é salvo em Cristo Jesus? Sim ou não? Então agora você precisa receber quem não é, assim como Cristo te recebeu. E então a nossa casa vai se tornando esse espaço, esse lugar de intercessão, esse ambiente de confissão dos nossos próprios pecados, das nossas dificuldades. Vai se tornando um lugar de cura relacional, um lugar fértil para o discipulado, para que o discipulado aconteça. Sabe por quê? Porque no templo nós estamos ouvindo. Olha vocês aqui, ouvindo. Estamos ouvindo, recebendo e ouvindo os sermões, mas na casa
é na casa que nós somos conhecidos. Talvez 5 irmãos do lado de cá não saiba o nome de mais 5 irmãos que estão do lado de cá, é natural isso, e vice-versa. Mas dentro das casas, nós sabemos até o sobrenome dos irmãos. Nós sabemos quem eles são, quais são as dores deles, quais são as dificuldades deles. Então, o discipulado exige ser conhecido. O discípulo, para você se tornar um discípulo de Jesus, você precisa se dar a conhecer. Por isso que o templo é confortável, porque muita gente não quer comunhão com os outros. Então ele fica no comportamento de ir e vir para a igreja sem se dar a conhecer. Você vai ser um bom crente, mas nunca vai ser um discípulo de Jesus. Porque um discípulo se dá a conhecer, um discípulo fala das suas fraquezas, um discípulo compartilha dos seus temores, e um discípulo está sempre pronto a orar pelo irmão. Amém, irmãos? Então, sem hospitalidade, a igreja vai virar só um auditório, irmãos. Sem hospitalidade, a igreja vai só formar frequentadores. Mas com hospitalidade, nós vamos formar irmãos e irmãs para a glória de Deus. Amém, irmãos? E aí você vai passar por aqueles portões e vai encontrar os irmãos que você tem se reunido, que você ora com eles, que sabe da sua dificuldade. Irmãos que vão olhar para você e vão falar: olha, eu sei que você não chegou aqui como muita gente está, você está quebrado, mas nós estamos aqui para acolher você, porque tem pessoas que vão saber das suas lutas, das suas dificuldades. Amém, irmãos? Qual é o resultado na igreja? O resultado é o que o próprio Atos vai dizer: eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, e havia um crescimento constante da igreja. Então, a minha e a sua casa pode se tornar um altar de Deus, a sua mesa pode se tornar um púlpito. Amém, irmãos? É assim que funciona. A nossa sala pode se tornar um ambiente de cura espiritual. Então, eu faço uma pergunta para você nessa manhã: sua casa, ela está servindo apenas a sua família, ou ela também serve o reino de Deus? A nossa casa é apenas um refúgio, um lugar onde nós protegemos a nossa família, ou ela é uma extensão do reino de Deus aqui em Araçariguama? Ou seja lá de que cidade você veio. Porque a cultura de discipulado nasce quando nós abrimos as nossas casas e entregamos as nossas vidas. Segunda coisa, cooperação. Ninguém faz sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Em Atos 18, Paulo então encontra Áquila e Priscila, e eles começam a trabalhar juntos, começam a viver juntos. Ou seja, a casa de Priscila e Áquila não era só um lugar para abrigar o apóstolo Paulo, não era só um lugar para ele passar alguns dias da vida dele, mas era uma parceria que estava acontecendo, porque algo ligava eles. Então não adianta nós nos embrenharmos de irmos na casa dos irmãos para poder cultuar a Deus, se não tiver algo que nos conecte de verdade. E o que é que vai nos conectar de verdade? Discipulado. É isso que vai nos conectar, porque existe uma parceria em que nós cuidamos uns dos outros. Não é só colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para uma reunião familiar na casa de alguém, mas é colocar a Bíblia debaixo do braço e chegar com o coração aberto para receber do Senhor ensino, repreensão, cooperação. Então, a igreja nas casas, ela vai revelar
essa questão tão importante para a igreja, que o reino avança quando as pessoas cooperam com o reino, e cooperação vai envolver dividir as nossas responsabilidades, compartilhar os nossos dons. Por que as pessoas não querem trabalhar na igreja? Porque não querem assumir responsabilidades. Por que assumir uma responsabilidade se eu posso chegar no culto, sentar, ouvir uma boa palavra, cantar bons louvores e ir para casa? Só se eu estiver louco, eu vou assumir alguma responsabilidade. Pois essa é uma atitude de quem não é discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus divide as responsabilidades. Um discípulo de Jesus divide os dons. Ele pega o dom que Deus deu a ele e compartilha. Irmãos, se eu estiver dirigindo uma reunião no lar, os irmãos que forem para esse lugar estão perdidos na hora da comida, porque o que eu vou pôr é manteiga na creme cracker, bolacha de água e sal. Agora, uma coisa que eu sei fazer bem é ovo, então a gente pode comer ovo com bolacha de água e sal. Você percebe? Agora, tem pessoas que têm o dom de cozinhar e pode servir os irmãos. Irmãos, deixa comigo, vamos fazer a reunião, a comida preparo eu. Ou alguém que tem habilidade organizacional, gente que sabe organizar direito as coisas, que se organiza, que prepara, que conversa com os irmãos, que manda mensagem dizendo: irmãos, tem 3 pessoas que podem chegar mais cedo para a gente dar uma varrida no quintal, para a gente organizar, botar a melhor toalha na mesa, quem pode ir, e essa pessoa é organizada. E aí, as pessoas que têm aquele TDAH enorme, que eu acho que eu sou um desses, a pessoa fala assim: é verdade, hoje tem reunião, eu vou, eu posso ir mais cedo, eu posso me organizar. Por quê? Porque estão dividindo os dons. Cooperação vai envolver a oração de uns pelos outros. Não é 3 pessoas que oram por todo mundo, mas todo mundo que ora por todo mundo. Cooperação vai nos ajudar a cuidar dos novos convertidos. Pessoas que entregam a vida a Jesus. Irmãos, eu estou desesperado, porque eu sempre faço apelo aqui. Pessoas têm entregado a vida a Jesus, e o meu coração fica aflito, porque eu não consigo tempo para cuidar deles. Eu ligo, eu mando mensagem, eu peço para eles virem na igreja. E às vezes eu procuro alguns irmãos, os irmãos falam: pastor, quando? Qualquer dia da semana. Eu vou ver um dia, e aí eu te falo. E eu fico esperando os irmãos, e eles não me retornam. O que é que nós vamos fazer com quem entregou a vida a Jesus? Largar eles no meio da igreja? Vem para o culto, senta aí e ouve a palavra. E aí a gente fala de perseguição da igreja, fala de Priscila e Áquila, o novo convertido fica sentado no nosso meio falando: quem? O que está acontecendo? Eu estou perdido. Se a igreja não trabalhar em cooperação, esse novo convertido vai morrer no meio do caminho. Edificação mútua, irmãos, não acontece quando todo mundo assiste, mas acontece quando todo mundo participa. Dê glória a Deus. Cada membro tem uma função, cada casa pode ser um ponto de luz na cidade de Araçariguama, cada crente pode discipular alguém. Se nós queremos um crescimento como igreja, e um crescimento saudável, e é isso que nós queremos, se nós queremos um crescimento saudável como igreja, nós precisamos sair da mentalidade de crente consumidor e assumir a postura de crente cooperador. Não mais crente consumidor, mas crentes cooperadores. Aleluia! Essa palavra queima no meu coração, irmãos. Isso mexe muito comigo. A igreja primitiva não girava em torno de um homem muito sábio, muito forte. Ela não girava em torno de uma pessoa, em torno dos discípulos. Ela girava em torno de uma comunidade cooperativa.
E o resultado na igreja primitiva é que mesmo eles espalhados pela perseguição, levavam o evangelho dentro do coração. E essa comunhão da igreja, essa cooperação, produziu a expansão missionária. Você quer alcançar a cidade de Araçariguama junto comigo? Então nós precisamos de cooperação. E por último, nós precisamos de desprendimento, que é a cruz no nosso cotidiano. Abrir a casa, irmãos, preste atenção. Abrir a casa custa para cada um de nós. Receber pessoas, irmãos, cansa, não cansa? Receber pessoas cansa, irmãos. Discipular vai gerar frustração em alguns de nós. Quando você anda no discipulado, ajuda a pessoa, e de repente essa pessoa some, não fala nada para ninguém, nem para te dizer assim, obrigado, consegui sair daquela situação lá, deu tudo certo, voltei para minha esposa, ou arrumei um trabalho, consegui pagar minhas dívidas, eu agora voltei a orar. Às vezes as pessoas não voltam nem para isso. Ou seja, o discipulado vai envolver sim as frustrações da vida. Até a própria evangelização vai gerar rejeição. Quando você convida um vizinho, convida um amigo do trabalho, fala de alguém, a pessoa te despreza, a pessoa fala, não, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para a minha vida. Mas a igreja primitiva, ela entende que Cristo já havia se doado primeiro, por isso ela se doa. Então o conforto pessoal não pode ser maior do que o propósito eterno de Deus para nós como igreja. Não pode ser maior. Precisamos de desprendimento. É isso, porque o desprendimento é uma consequência do evangelho. O evangelho, quando te traz, ele não fala, olha, se apega nas coisas, que agora eu vou fazer você maior do que os outros, agora eu vou fazer de você cabeça e não cauda. Mas o evangelho não é isso, irmãos. O evangelho é dizer, tira a mão dessas coisas, abre mão dessas coisas, porque tem algo eterno que é maior, que vai te levar para um lugar de alegria e de paz. Eles partiam o pão de casa em casa, compartilhavam os recursos, sofriam as perdas que eles estavam vivendo, mas eles permaneciam unidos, permaneciam juntos. A perseguição que eles sofriam não dividiu eles, porque eles tinham comunhão interna, e essa comunhão interna era forte. Sabe o que isso significa? Quando alguém estiver passando por um momento de separação no casamento, quando um filho está nas drogas, quando alguém perde o trabalho, a igreja está junta, está unida, está orando, fortalecendo a vida um do outro. E quando alguém não tem recurso, está faltando dinheiro para pagar uma conta, é quando a igreja se junta e um socorre o outro. Mas como é que nós vamos viver isso se nós estamos vivendo somente de cultos? Hoje a gente não enfrenta leão como a igreja primitiva enfrentou lá no Coliseu. Nós não enfrentamos a morte pela espada como Tiago enfrentou. Nós não estamos enfrentando no Brasil prisão por enquanto, porque pregamos o evangelho como Pedro enfrentou, mas nós enfrentamos uma agenda cheia. Ninguém tem tempo para nada, porque nós estamos correndo atrás de dinheiro, e precisamos cada vez mais de dinheiro. Cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro? Que curso eu preciso para ter mais dinheiro? O que é que eu preciso para ter um carro melhor que meu vizinho? O que é que eu preciso adquirir? Qual é o conhecimento que eu preciso? E então nós vamos correndo atrás dessas coisas, enfrentamos uma agenda cheia, estamos distraídos e estamos cuidando apenas de nós mesmos, estamos vivendo um individualismo. Isso, irmãos, é igualmente perigoso, como aconteceu com a igreja primitiva que enfrentava os leões.
Então, se não houver um desprendimento de mim e de você, não vai haver um discipulado profundo. Edificação mútua nasce na proximidade. Evangelização acontece com naturalidade num ambiente relacional. E o ensino, que é o discipulado, exige convivência, não apenas exposição pública, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu concluo essa mensagem, irmãos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Talvez o nosso maior desafio não seja ter andado tão preocupado com a igreja, com os espaços. E talvez o nosso maior desafio não seja crescer. Eu acho que o nosso maior desafio é nos aproximar. Nós estamos muito longe uns dos outros. Isso me incomoda, irmãos. Isso me incomoda. Há um tempo atrás eu entrei numa crise, porque um amigo me fez uma pergunta, eu acho que eu já até compartilhei com os irmãos. Ele falou assim: quantos amigos você tem? E eu fiquei pensando, e eu percebi que eu não tinha amigos mais. Os meus amigos estão fora do país. Amigos, sabe o que é amigo? Amigo é quando eu, Alan, posso chegar na casa de alguém e a pessoa não me receber como pastor, mas me receber como amigo. Que se eu fizer uma brincadeira, que pode ser até sem graça, a pessoa não fale: ó, pastor, estava jogando futebol esses dias e com os amigos que eu jogo, lá aquele time lá de 20 anos, e eu percebi que toda hora eles falavam assim: mas você é pastor, pastor. Eu parei no meio do campo e falei assim: gente, vocês estão de brincadeira comigo? Porque eu sou pastor, eu tenho que ser honesto, agora você não. Porque eu sou pastor, eu tenho que falar calmo, agora você não pode. Então significa que o meu título tem que fazer eu uma pessoa diferente. Não, eu preciso ser diferente porque Jesus entrou em mim. É uma questão de caráter. E eu fiquei pensando: onde estão os meus amigos, né? Irmãos, eu tenho bons amigos aqui, bons amigos na igreja, mas me faltam pessoas onde eu não precise falar de igreja. Por favor, eu não quero colocar um peso em vocês, nos irmãos. Eu amo muito vocês sabem disso. Mas isso é uma crise pessoal. Você não tem nada a ver com isso. É uma crise pessoal. Eu não quero falar nomes, mas eu tenho bons amigos aqui que eu sei que eu posso viver esse ambiente, mas eu não estou vivendo esse ambiente. Nós estamos muito separados, irmãos. A gente vive cercado de conexão, mas a gente está marcado por solidão. A gente fala com muita gente, mas a gente é pouco conhecido pelas pessoas. Discipulado não vai florescer naquilo que é superficial, mas discipulado vai florescer naquilo que é nas entranhas. Ele nasce quando alguém entra na minha casa, quando alguém entra na sua casa e percebe que você é verdadeiro ali, que você não é uma capa. Então, quando alguém senta na nossa mesa e encontra cuidado, é aí que ele vai perceber que o discipulado é verdadeiro. Quando alguém ora na sua sala, descobre que não está sozinho. Então, a igreja primitiva não tinha estabilidade, irmãos, política, pelo contrário, eles estavam sendo perseguidos. Eles não tinham proteção, nenhum grupo social que protegia eles não tinham lá um MST, sei lá. Eles não tinham um partido político que se dizia de direita e que cuidava dos cristãos. Eles não tinham conforto nenhum, mas eles tinham pertencimento. Eles pertenciam uns aos outros. Eles viviam juntos, eles sabiam que quando eles quisessem, eles sabiam onde eles iam encontrar uma casa para orar na madrugada. Eles sabiam quem caminhavam com eles sabiam que não estavam sozinhos. Então talvez hoje nós precisamos de menos estrutura e de mais mesa como igreja.
Não precisamos de mais eventos, mas precisamos de mais convivência. Então, de que adianta a gente frequentar a igreja se nós nunca nos tornarmos uma família como igreja? Vamos frequentar a igreja mais 20 anos, mas não vamos nos tornar família, e isso está errado. Se nós queremos uma cultura de discipulado, a gente precisa permitir que Deus trate o nosso apego, trate o nosso conforto, o nosso medo de vulnerabilidade, a nossa autossuficiência. Nós precisamos que Deus trabalhe isso. Discipulado exige entrega. Repita comigo: discipulado exige entrega. Então imagina comigo, e eu estou terminando de verdade. Imagina comigo uma igreja onde as crianças crescem vendo os adultos orando uns pelos outros, onde os novos convertidos encontram um acolhimento imediato para a vida deles, onde os casais são restaurados ao redor de uma mesa de conversa, onde os homens e as mulheres são tratados em profundidade. Araçariguama vai saber, ali tem uma casa onde eu posso encontrar um abrigo. Isso é igreja viva, não é apenas reunião nos lares, é transformar os lares em extensão do reino de Deus. A igreja primitiva enfrentou perseguição, nós enfrentamos distração. Eles permaneceram porque estavam juntos. Então que nós não sejamos igreja que apenas se reúne aos domingos e às quartas-feiras, que apenas se reúne aqui nesse lugar, que nós sejamos uma igreja que pertence, e que as nossas casas se tornem lugares onde o céu, aleluia, toca a terra, não por causa da estrutura que nós temos, mas por causa da presença de Cristo no nosso meio. Amém, irmãos? Cultura de discipulado nasce quando abrimos nossas casas e entregamos as nossas vidas. Fique de pé, vamos orar. Aleluia. Você entendeu essa mensagem? Você quer pertencer à igreja de Jesus Cristo? Você precisa tomar uma decisão hoje. A igreja nas casas vai começar. O presbítero Anderson vai cuidar disso para a nossa igreja. Orem por ele, por isso. Orem por esse desafio. Mas a minha pergunta é se você vai se envolver nisso ou não. Ou se você vai continuar colocando uma barreira no teu coração. Pastor, eu não vou porque eu já vivi isso no passado. Irmão, deixa Deus curar você do teu passado, em nome de Jesus. Vamos viver igreja, vamos ser igreja de verdade. Amém? Você tem comunhão com a pessoa que está aí ao seu lado? Você conhece ela, sabe o nome dela? Tem comunhão com ela? Percebe? Constrangimento? Percebe? Aí é fácil, Zeca, está do lado da esposa. Mas você percebe isso? Você quer viver isso? Eu não quero. Eu não quero. Então, eu sinto te dizer, mas eu vou ficar no teu pé, para que você seja igreja junto comigo, para que a gente viva como igreja de verdade. Eu não estou falando de culto de arrebatamento dentro de casa. Eu estou falando de culto onde tem comunhão, onde a gente sabe o nome do irmão, onde a gente fortalece a vida um do outro. Amém? Eu quero amigos, irmãos, nessa igreja. Eu quero gente que eu possa jogar bola com ele tranquilo. Eu quero gente que me leve para comer churrasco, que me chame para as casas. Isso é uma cultura que nossa igreja tem adquirido. A gente acaba o domingo aqui e sai juntando panela. A gente precisa criar isso. Ah, mas eu vou receber minha família lá do interior. Eu quero te lembrar, primeiro, que você já está no interior. E segundo, que você pode levar irmão da igreja, sim, para conhecer a tua família. Aqueles mal acabados lá. Você pode levar para participar, para ficar junto. Porque você está dizendo para o irmão, essa é a minha família, esse sou eu. E a gente pode viver juntos em comunhão. Amém?
Faça um compromisso com você mesmo nessa manhã. Não deixe ninguém sozinho. Procure as pessoas. Quando a gente fala vamos orar, não ore sozinho, não deixa ninguém sozinho. Vamos ficar juntos. Eu sei que está calor, mas para a gente orar, para ir embora, dê a mão para quem está ao seu lado. Tudo bem? Enxuga aí a mão assim na calça. E vamos orar. Sabe o nome dele e dela? Pergunta aí o nome dele, sabe? Isso. Anderson, vem cá você, vem cá, por favor. Deixa eles darem a mão aqui, vem cá. Quero pedir para o Anderson orar por nós, para que essa comunhão aconteça na igreja. Que Deus nos visite nos lares. Que não seja mais um programa da igreja, mas que haja conversões, cuidado, que os nossos amigos encontrem a Cristo, conheçam o Senhor, que líderes nasçam dentro das casas, diáconos, profetas, professores, filhos sejam tomados pelo poder de Deus. Amém? Ora por nós. Querido Jesus, nós vivemos o amor que emana da Tua cruz, e esse amor nos abençoa de maneira individual, mas também nos faz um contigo, Pai. Esse um é a Tua igreja, é o Teu povo, é a Tua família, é os Teus filhos adotados pelo Teu amor. Senhor, pedimos a unção do Teu Espírito Santo, Pai, a unção do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, Pai, para olhar um nos olhos dos outros, Pai, e abençoarmos uns aos outros, Pai, ministrarmos uns aos outros, ministrarmos cura, Pai, ministrarmos o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua santidade, a Tua justiça, Senhor. Pai, que todo o egoísmo, todo o individualismo, tudo isso que faz parte da cultura do inferno, caia por terra no nome de Jesus. Nós somos irmãos, somos um no Senhor, e queremos viver isso no dia a dia, de casa em casa, partindo o pão, dividindo aquilo que temos, compartilhando as nossas alegrias e fraquezas, e vivendo na dependência única e exclusiva do Senhor. Queremos abençoar e ser abençoados, Pai, vivendo tudo isso debaixo da poderosa mão do Senhor, debaixo da graça do Senhor. Toca no coração desse irmão, dessa irmã, para que ela diga: eu quero que a minha casa seja um luzeiro nessa cidade. Eu quero que a minha casa seja um lugar onde discípulos serão formados, onde líderes serão formados. Eu não quero apenas ficar olhando o que deve ser feito, mas eu quero ser instrumento do Senhor para fazer aquilo que tem que ser feito. Toca nos nossos corações, Pai, e nos abençoa. Faz a Tua igreja avançar, faz o Teu reino expandir, Pai. Nós estamos aqui dizendo: queremos participar de tudo isso, em nome de Jesus. Senhor, dê um resto de domingo abençoado aos meus irmãos. Que o Senhor dê uma semana abençoada aos meus irmãos, Pai. Uma semana de resposta, uma semana de intervenção milagrosa, poderosa. Estende a Tua boa mão de graça e de misericórdia, e continue abençoando as nossas vidas, os meus irmãos, Pai. E que o grande amor de Deus, a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todo sempre. E todos aqueles que creem digam amém. Deus abençoe sua semana. Tem pastel na lanchonete. Sua glória vem, Senhor, sua história escrever através das nossas vidas.